Não faço nada muito elaborado, né? Só pra dar não sair com a cara lavada, assim, geralmente. Mas... E aí era assim, a gente sempre se virando, a escola sempre fazendo o mínimo possível e me virando em casa. E tinha bullying e tal, as crianças enchiam minha paciência, roubavam meu material, fugia de mim no intervalo, aquela coisa de criança que a gente sabe que não é legal. Dá pra dizer que eu enxergue uns 2 a 3%. Isso significa que eu não vejo muitos detalhes, é como se o meu cérebro não processasse o que meu olho vê. Ô mãe, cadê? Aqui na cama. Tá muito? Parece que não. Se você chegar mais perto, acho que dá pra ver. Motivo? Meu olho. Não, o olho tá ok. Os termos mais utilizados nessa deficiência são cego, né? Existe um preconceito aí com o deficiente visual, com a palavra deficiente visual, e baixa visão. Então, assim, o que define é uma perda total ou parcial da funcionalidade da visão. Nunca fiz educação física, sempre foi uma embromação, porque o professor colocava todo mundo pra jogar queimada. E como é que eu vou jogar queimada sem enxergar? Aí eu ficava fazendo nada, ele me dava uma bola de basquete e eu ficava brincando. Infelizmente existe a falsa inclusão, né? Então, o que prevê a lei? Que a pessoa com deficiência deve ser matriculada, que ela deve permanecer e que ela deve ter sucesso na sua vida escolar. E muitas vezes o que se faz é só o primeiro passo, a matrícula. Você queria que ele estivesse matriculado? Pois aqui ele está, mas não é suficiente. Queriam assim, deixa ela aí, deixa ela quieta, deixa ela que ela tá aqui, tá presente, mas não tá participando, mas tá tudo bem. Então imagine um aluno com deficiência visual em uma sala de aula em que todos receberam suas apostilas e ele não. Olha, pelo que eu sei, os nossos alunos eles se formam aqui no 9º ano e depois eles fazem o ensino médio perto das suas casas e uma porcentagem deles vai a faculdades, né? E quando ele vai passar pelo vestibular, seja o vestibular público ou o vestibular privado, né, do particular, ele faz uma inscrição. E no ato da inscrição, ele é perguntado, nós somos todos perguntados, você possui algum tipo de deficiência? Qual? Né? E que tipo de preparo específico você necessitaria, né? Então essas perguntas elas são feitas. E daí vai se apresentar uma carta, um vestibular, uma prova em braille ou uma prova em ampliado para as pessoas que têm baixa visão, ou até eu já ouvi alunos meus com um ledor do lado, né? Então se apresenta uma pessoa que vai ler a prova para que ele escolha a opção que ele achar mais adequada. Coordenação do vestibular simplesmente disse pra mim que não ia fazer. Aí, mas eu falei, mas eu tenho direito, se não tiver adaptação eu não tenho como ler a prova, não tenho como fazer a prova, e aí? Virou pra mim e falou simplesmente, na vida você não vai ter colher de chá, você não vai ter ajuda. Então, não adianta a gente te dar essa falsa esperança no vestibular, porque não vai ser uma coisa real na sua vida acadêmica. Nem era um vestibular que eu queria muito, mas depois dessa foi assim uma questão de honra. Eu vou fazer esse vestibular, passei. A mulher, na verdade, tem razão. Se eles não estão dispostos a admitir pessoas com deficiência, o vestibular também tem que dar esse recado, né? Então eles deram bem claro, foi bem claro o recado. A gente parte do princípio da igualdade, porém hoje em dia os recursos eles não são tão grandes. Então, o grande desafio é você não ter a discriminação. É importantíssimo que ele dentro da escola conheça o seu valor na sociedade, as questões acerca do preconceito e as leis necessárias para que ele possa caminhar e seguir seus estudos, sua vida como trabalho, na questão das cotas, em família. Eu acredito que faz parte da dignidade escolar da pessoa com deficiência. E mais, seria muito importante se todas as outras escolas soubessem disso também, para não minimizar, para não menosprezar a capacidade de ninguém.
A gente tem que sempre que saber, né, o que tá, os direitos que a gente tem para poder reivindicar. Porque é bem difícil uma pessoa que vá dar na nossa mão. Olha, você tem direito, tá aqui, é seu. Os tratamentos que o deficiente visual deve ter, o cuidado e o preparo de especialistas para lidar com eles, eu acho que isso é um grande cuidado. Materiais adequados, né? Eu não posso ensinar um deficiente visual numa aula de física onde que eles não possuem a tridimensionalidade, eu tenho que trazê-los para o concreto. Os professores devem ser capacitados para lidar com essas necessidades, né? Então, um professor deve saber o braille, um professor deve saber o soroban, que é um material específico para lidar com a matemática nas 4 operações. A escola tem que ter as apostilas ou os livros que os outros alunos têm. E também a família deve estar mais próxima do trabalho. Eu acredito que com tudo isso, a dignidade do estudar está sendo garantido. A minha mãe, ela meio que parou de trabalhar, meio que não, ela largou a carreira dela de pesquisadora, porque a escola sozinha realmente não fazia muita coisa, a gente tinha que pedir muito para eles fazerem algumas coisas. Ela ampliava os meus materiais da escola e ela fazia meio que umas apostilas e eu levava para a escola. E era o livro mesmo, o livro da escola escaneado. Quando eu precisei aprender botânica foi assim muito difícil, porque tinha muitas imagens e imagens com muitos detalhezinhos, né, do corpo humano e de animais e tal. Por exemplo, né, tem a folha, que é uma folha de linha ampliada para eles poderem enxergar. Outro deles, né, nós temos aqui, é para você pôr o papel para ficar mais próximo deles, se eles precisarem, ou mais longe, dependendo do diagnóstico. Um outro recurso que nós utilizamos são as canetas, né, que geralmente são preta, amarela, azul, que são as cores que dão contraste. Isso é muito importante para eles, porque tem algumas crianças que assim, o preto fica difícil de enxergar, enxerga mais o azul, ou o vermelho. Então nós temos que ir adaptando tudo isso a eles. Então, esse aqui é o Poet, ele é um scanner, ele transforma lá o texto, né, impresso, em áudio. Aperta o botão. Um dia, o marido taciturno e estudioso me pegou espichado por cima da queda de 3 metros. Assim, uma velocidade boa pra mim, que eu tô acostumada. Geralmente eu faço isso, eu não fico aqui sentada lendo. Eu escaneio tudo e passo pro computador e leio no computador, que no computador dá pra fazer anotação e tal, no arquivo de texto mesmo. E é isso, ele me ajuda, é com ele que eu leio tudo que eu leio e o meu trabalho é com isso, né? Então, não vem você. Já tá uma coisa bem mais difundida de que é proibido você recusar alunos por causa de deficiência. Então, acho que hoje a gente está indo por um caminho bom. Então, de uns tempos para cá, nós podemos observar calçadas podotáteis, placas sinalizadoras em alguns ambientes, principalmente públicos. As leis todas que dizem que prédios novos devem proporcionar essa acessibilidade a todos os tipos de deficiência. Mas a gente se depara com situações do tipo, um cinema não é acessível, um supermercado não é acessível, outros espaços, e nós precisamos pensar em todos os espaços. É tímido, é importante, nós vivemos num período de transição, mas ainda precisa de muito mais. E é por isso que eu acredito em todas as forças. Os alunos vão fazer a transformação no mundo e nós também.